Olá pessoal, eu me chamo Gustavo Maia e estou aqui para apresentar a palestra Como planejar projetos de preparação para corridas. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu vou falar como que começou a minha paixão por esse esporte. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a praticar remo e depois de algum tempo eu me tornei atleta da modalidade. Inclusive eu cheguei a conquistar por 3 vezes o título de campeão brasileiro de remo. A corrida é um meio de treinamento muito utilizado na preparação dos remadores. E foi daí que surgiu a minha paixão por esse esporte. Até hoje eu continuo correndo e uma das minhas maiores alegrias é poder compartilhar essa paixão com a minha filha. Ela tem 8 anos e de vez em quando nós corremos juntos por aí. Como nós, muitas pessoas também se apaixonaram pelas corridas. E isso evidentemente tem impulsionado o mercado de esporte e qualidade de vida. O mercado ficou tão competitivo que não basta mais oferecer aos corredores apenas planilhas de treinamento. Para se manter competitivo nesse mercado, é preciso encantar os clientes. O que você precisa fazer para planejar de maneira eficaz projetos de preparação para corridas? Método, palavra de origem grega que significa caminho para alcançar a meta. Nessa apresentação, você vai conhecer o Project Model Canvas, que é um método muito utilizado para planejar projetos nas mais diversas áreas. Eu vou te mostrar como utilizar esse método para planejar de maneira rápida e eficaz projetos de preparação para corridas. O Project Model Canvas é um quadro segmentado em 13 blocos. Esse quadro vai ajudar você a conceber o que é essencial para criar a lógica do seu projeto de preparação para corridas. Ele vai te ajudar a responder 5 questões essenciais. Por que o projeto vai ser feito? O que vai precisar ser feito? Quem vai fazer o quê? Como as coisas vão ser feitas? Quando cada uma das coisas vai ser feita e quanto isso vai custar? Eu vou exemplificar a utilização do quadro mostrando um projeto de preparação para a corrida que eu fiz para mim mesmo. No passo 1, eu defini 2 justificativas para o projeto. Esse ano eu vou fazer 40 anos e eu resolvi celebrar essa data me lançando um desafio pessoal: treinar para correr mais rápido. Outra justificativa, que explica o porquê do projeto, é a oportunidade de compartilhar essa experiência. O segundo passo do planejamento foi definir os objetivos do projeto. O primeiro objetivo que eu defini foi correr 5.000 metros em menos de 20 minutos. Outro objetivo, publicar no Facebook e no site do Embrad conteúdo sobre a experiência proporcionada por esse desafio. Depois de redigir os objetivos, eu comecei a refletir sobre quais seriam os benefícios desse projeto e eu documentei 3 principais benefícios. O primeiro deles foi o aumento da minha motivação para treinar. Por que isso? O fato de eu ter me lançado um desafio pessoal e, além disso, o fato de eu ter decidido compartilhar essa experiência, eu acredito, vai me dar um gás extra para encarar o treino. Outro benefício que eu enxerguei é o fato de que esse projeto vai me ajudar a inspirar meus filhos a gostar e praticar esportes. Evidente que eles estão me vendo treinar, estão acompanhando, estão envolvidos. Isso para mim tem um significado muito importante e eu documentei como um dos benefícios do projeto. Sabe aquela história do náufrago que depois de meses sozinho numa ilha encontra uma mulher maravilhosa? A primeira coisa que ele faz é conquistar a garota. Depois de algum tempo, ele faz um pedido. Amor, você pode vestir aquelas roupas masculinas e ir até o outro lado da ilha? A mulher, mesmo sem entender nada, aceita. E minutos depois o náufrago vai ao encontro dela. Quando ele encontra a mulher do outro lado da ilha, ele exclama: "Fala, Mário! Você precisa ver a gata que eu tô pegando do outro lado da ilha." Moral da história: viver experiências e não ter com quem compartilhar é chato pra caramba. Então, por conta disso, eu determinei como um dos benefícios a troca de experiências sobre a preparação para corridas. Essa troca vai acontecer com os profissionais e amantes da corrida a partir dos canais de comunicação do Embrad. No quarto passo do planejamento, eu defini 3 produtos principais que o projeto vai produzir. O primeiro deles, eu mais motivado para o treino. O segundo,
Eu mais veloz nos 5.000 metros. E por último, 12 posts publicados no site e no Facebook do Inbrad. No passo 5, eu defini os requisitos do projeto. O que são os requisitos? Eles são especificações técnicas que o produto ou que o projeto devem ter. Eles estão intimamente ligados à qualidade. A gente consegue medir o desempenho que o projeto está alcançando analisando se o que está sendo produzido está de acordo com o que foi especificado nos requisitos. Nesse projeto, eu considerei 4 requisitos prioritários. O primeiro deles é que eu vou ter que cumprir 5 sessões de treinos semanalmente ao longo de 12 semanas. Além desse requisito, eu determinei um outro que especifica que as sessões de treino devem ter no mínimo 30 e no máximo 90 minutos. Evidentemente que esse requisito está relacionado à disponibilidade de tempo que eu tenho para me dedicar ao treino. Tem um aspecto que eu preciso melhorar bastante em relação ao meu condicionamento físico. Por conta disso, eu determinei como terceiro requisito do projeto que eu devo ter 100% de melhoria nos testes de flexibilidade. Quando eu coloco o requisito dessa forma, isso implica que eu tenho que programar no meu treino estímulos específicos para melhorar essa capacidade física. O quarto e último requisito que eu documentei se refere à qualidade dos posts que vão ser publicados no site e no Facebook do Inbrad. Os posts devem ter conteúdo relevante e, além disso, eles devem ser visualmente atrativos. Isso significa que eles têm que ter, por exemplo, fotos, ilustrações ou vídeos que sejam bacanas. No passo 6, eu determinei as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? São pessoas que possuem algum tipo de relacionamento direto ou indireto com o projeto e que podem influenciar de alguma maneira o alcance dos objetivos. As principais partes interessadas que eu registrei: a minha esposa e os meus 2 filhos. Outra parte interessada importante é meu sócio. Por que isso? Como eu disse, eu vou compartilhar minha experiência nos canais de comunicação do Inbrad. Portanto, um acordo com o meu sócio em relação à qualidade do que vai ser publicado é importantíssimo. O Inbrad possui parceiros para produção de conteúdo, parceiros comerciais. Além disso, a gente tem como parceiros profissionais da área do esporte. É importante envolver todo esse pessoal para a gente potencializar a troca de experiências sobre a preparação para corridas, que é um dos benefícios do projeto. No passo 7, eu defini a equipe do projeto. Ela é formada pelas pessoas que vão produzir o trabalho que precisa ser feito para que o projeto alcance os objetivos. Além de mim, a equipe é formada por uma jornalista, um produtor de vídeo, um designer, um médico, um fisioterapeuta e uma nutricionista. No passo 8, eu documentei 3 principais premissas do projeto. O que são as premissas? Elas são suposições feitas de maneira arbitrária, que são consideradas para delimitar o contexto em que o projeto vai ser executado. Por exemplo, vamos dizer que você queira fazer um projeto com o objetivo de emagrecer. Nesse caso, uma premissa possível poderia ser: seu namorado ou namorada vai apoiar você na decisão de não beber cerveja ou comer doces. Eu documentei 3 premissas principais nesse projeto. A primeira delas é que a minha família vai me apoiar. Outra premissa é que eu vou ter uma frequência nos treinos maior ou igual a 90%. Como eu falei anteriormente, eu vou ter 5 treinos na semana durante 12 semanas. Portanto, são 60 treinos. Com essa premissa, eu estou assumindo que durante esse período eu vou ter que realizar no mínimo 54 treinos. A última premissa que eu documentei é o fato de que eu não vou ter que me ausentar dos treinos por conta de lesões. Como eu disse anteriormente, eu tenho um histórico como atleta e eu nunca tive nenhum problema relacionado a lesões. Então, baseado nesse histórico, eu defini essa premissa. No passo 9, eu defini os grupos de entregas. O que são as entregas? São coisas tangíveis que vão ser produzidas no projeto
e que vão contribuir para alcançar os objetivos que foram definidos. A primeira entrega que vai ser produzida é o plano de treinamento. Esse plano vai especificar tudo o que vai ser feito em relação ao treinamento para que eu possa melhorar meu tempo nos 5.000 metros. Outra entrega que vai ser produzida é o plano do sistema de apoio ao treinamento. Esse plano abarca as ações relacionadas à nutrição, fisioterapia e medicina. A terceira entrega está relacionada a uma série de atividades que vão ser feitas para produzir os 12 posts que vão ser publicados para compartilhar minha experiência. Faz parte do último grupo de entregas o macrociclo, que é onde vai efetivamente acontecer a execução do treino de corrida, além de uma série de outras atividades de apoio. No passo 10, eu documentei as restrições do projeto. O que são as restrições? São limitações vindas das mais diferentes fontes que vão limitar as opções e a maneira como a equipe vai planejar o projeto ou vão limitar a maneira como a equipe vai executar o projeto. Por exemplo, o cross-training é uma parte muito importante do meu treinamento anual. Por conta disso, eu documentei que nesse projeto, 2 sessões de treino semanais vão ser dedicadas ao cross-training. Num dia específico, na hora do meu treino, eu tenho que ficar com meu filho, que tem 4 anos. Nesse dia, a minha esposa está no trabalho e eu não tenho com quem deixar ele. Então, como é que eu faço para contornar essa restrição? Nesse dia, eu vou levar ele comigo. Eu corro e ele vai pedalando do meu lado. Essa é uma maneira criativa e divertida, de contornar essa restrição. Tem um outro dia que eu tenho uma restrição semelhante à anterior. O meu filho e a minha filha vão ter que estar presentes no aquecimento de uma sessão do meu treino semanal. Nesse dia, eu levo as crianças na natação no clube. E antes de iniciar a aula deles, eles vão ter que ficar comigo enquanto eu faço o meu aquecimento. No passo 11, eu defini 3 riscos principais que podem afetar os objetivos do projeto. O primeiro deles é a possibilidade de ter dores na coluna lombar por causa da flexibilidade reduzida na musculatura posterior de coxa e eretora da espinha. Isso pode causar perda de treinos. Eu preciso ter no meu programa de treinamento uma série de ações para eliminar ou minimizar a probabilidade desse risco ocorrer. O segundo risco que eu documentei foi recuperação insuficiente causada por um gerenciamento inadequado do tempo. Por exemplo, eu posso ter que ficar até mais tarde fazendo coisas relacionadas ao meu trabalho. E isso pode me levar a um aumento do estresse psicofísico. Isso significa que eu vou ter que gerenciar e organizar de maneira adequada a minha agenda, a fim de evitar a possibilidade de que esse risco venha a ocorrer. O terceiro risco que eu documentei foi a necessidade de ter que realizar tarefas no horário do treino por conta de uma demanda familiar ou profissional imprevista. Por exemplo, vou precisar levar o meu filho no pediatra, ou ainda, vou precisar resolver algum imprevisto no trabalho. O efeito disso pode ser a perda de treinos. Sabendo da possibilidade da ocorrência desse risco, eu vou precisar definir uma estratégia para lidar com ele, para que eu possa atender o requisito de realizar no mínimo 90% das sessões de treinamento programadas. Isso significa que caso esse risco venha realmente acontecer, eu vou precisar ter uma estratégia para repor os treinos que foram perdidos. No passo 12, eu defini a linha do tempo do projeto. A linha do tempo está intimamente ligada com as entregas do projeto. Para cada uma das entregas, eu assinalei um período de início e término. Por último, no passo 13, eu estimei os custos do projeto. O primeiro item de custo está relacionado à compra de uniforme, aproximadamente uns R$1.000. Eu vou publicar os posts vão ter vídeos, fotos, portanto esse item de custo é um aspecto importante para sair bem na foto e nos vídeos. Eu considerei também a compra de um tênis novo. Projeto novo, tênis novo, tem tudo a ver. Além disso, eu estimei a compra de um monitor de frequência cardíaca e velocidade. Eu considerei que esse equipamento
pode me ajudar a gerar dados interessantes, relevantes para a publicação dos posts. O último item de custo que eu defini foi o pagamento de serviços. Nessa estimativa está inserido o pagamento da jornalista, do designer, do produtor de vídeo, fisioterapeuta, do médico e da nutricionista. Por último, eu defini em uma frase a essência do meu projeto: vencer, compartilhar e inspirar. Vencer o relógio, compartilhar a experiência e inspirar meus filhos a praticar esportes. Depois de preencher o quadro, a equipe do projeto deve detalhar o plano conforme a necessidade. Eu vou mostrar a seguir um exemplo de como isso pode ser feito. Conforme eu defini no passo 9, esse projeto tem 4 grupos de entregas: plano sistema treinamento, plano sistema apoio ao treinamento, posts e macrociclo. Na área de gerenciamento de projetos, a gente chama essas caixinhas de pacotes de trabalho. Cada um desses pacotes contém todo o trabalho que precisa ser feito para produzir cada uma das entregas desse projeto. Para facilitar a organização do trabalho, eu desdobrei os pacotes em pacotinhos menores. No caso do plano sistema treinamento, eu criei 5 pacotes menores para produzir essa entrega: aquisição, catálogo exercícios, mapa periodização, testes físicos e carga de treino. Para produzir cada uma das entregas, uma série de atividades precisam ser feitas. No caso do pacote aquisição, eu defini 3 atividades: adquirir uniforme, tênis e monitor de frequência cardíaca e velocidade. No caso do catálogo exercícios, eu defini 4 atividades: definir exercícios de resistência, força e velocidade, flexibilidade e coordenação. Essas atividades vão definir todos os exercícios que eu vou utilizar no meu treinamento. O pacote mapa periodização possui 2 atividades: preencher o mapa da periodização e aprovar o mapa. O que significa periodização? Periodização nada mais é do que a organização do conteúdo ao longo do tempo. O pacote testes físicos possui 3 atividades: definir testes de resistência, força e velocidade e flexibilidade. Essas atividades vão definir, portanto, quais testes vão ser utilizados para monitorar os progressos em relação à adaptação do meu organismo ao treinamento. O pacote carga-treino possui 2 atividades: definir o sistema de monitoramento da carga de treino e aprovar esse sistema. O que significa monitorar? Significa coletar dados de desempenho. Por que isso é importante? O monitoramento do desempenho alcançado nos testes de controle, aliado ao monitoramento da carga do treinamento, é que vão possibilitar que eu controle o meu treinamento. Controlar o treinamento significa comparar o desempenho real com o desempenho planejado. Essa comparação vai permitir que eu faça uma análise das variações e das tendências. A partir dessa análise, eu vou poder tomar decisões a fim de efetuar melhorias no processo de treinamento, caso seja necessário. Ou seja, eu só vou conseguir controlar o meu treinamento se eu monitorar o desempenho nos testes físicos e se eu monitorar a carga de treinamento. O pacote Plano Sistema Apoio Treinamento foi decomposto em 3 pacotes de trabalho menores: Plano Nutrição, Plano Fisioterapia e Plano Medicina. O pacote Plano Nutrição possui 3 atividades: agendar consulta com a nutricionista, realizar consulta e validar o plano de nutrição. O que significa validar o plano de nutrição? Significa, por exemplo, pedir para que a nutricionista esclareça algum ponto do plano que talvez possa não ter ficado claro para mim. Além disso,
pode ser que seja necessário fazer algum tipo de ajuste. O pacote Plano Fisioterapia possui 3 atividades: agendar consulta com fisioterapeuta, realizar consulta e validar o plano. O pacote Plano Medicina possui 3 atividades: agendar consulta com o médico, realizar consulta e validar o plano. O pacote Posts reúne as atividades de produção e publicação dos posts que vão ser compartilhados no Facebook e no site do Imbrad. O pacote Macrociclo foi desdobrado em 2 pacotes menores: período preparação e período de forma ótima. O período de preparação foi decomposto em etapa básica e etapa específica. A etapa básica foi desdobrada em semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. A etapa específica compreende os treinos da semana 5 até a semana 8. O período de forma ótima foi decomposto em etapa de aperfeiçoamento 1 e etapa de aperfeiçoamento 2, cada uma com 2 semanas. Em cada uma das semanas de treinamento do macrociclo, basicamente 5 atividades vão ser feitas: determinar treino, que significa preencher a planilha de treino. Isso vai ser feito levando-se em consideração as informações contidas no mapa da periodização, preenchido anteriormente. Determinar atividades de apoio. A planilha semanal deve conter também informações relacionadas à realização das atividades de apoio ao treinamento. Por exemplo, realizar sessão de fisioterapia com o objetivo de corrigir o déficit de flexibilidade na musculatura posterior da coxa e eretora da espinha. Determinar recursos, que nada mais é do que determinar os materiais que vão ser utilizados ao longo da semana. Por exemplo, numa determinada sessão de treinamento, pode ser que seja necessário levar um colchonete e uma corda, ou ainda uma medicine ball. Executar treino e atividades de apoio e monitorar e controlar treino e atividades de apoio. Depois que o plano estiver finalizado, o passo seguinte vai ser colocá-lo em ação. A equipe do projeto deve monitorar os progressos e, caso seja necessário, deve fazer ajustes a fim de manter o projeto nos trilhos. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser saber mais, acompanhe a gente nos canais de comunicação do Imbrad, imbrad.com.br e facebook.com/imbrad. Um abraço. Valeu, pai! Baixou dos 20! Que, não tá acreditando não? Então acompanha essa história no Facebook. Um abraço.